Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 41 minutos. Estamos dentro do nosso programa Sempre Mais com o nosso quadro Café com Pastor. Pedi uma licencinha aqui para a Karina para falar com os ouvintes dela e trazer nessa tarde, né, como tem acontecido nas outras tardes, né, sempre às 12h40, trazendo uma liderança evangélica da nossa cidade, do nosso estado, para conversar um pouco sobre o ministério, conversar um pouco sobre a igreja e ao final, né, fazer aquela oração para todos nós aqui da Rádio Hora 92,3. E hoje, com muita alegria, a gente recebe, né, o nosso pastor Reginaldo Valim, da igreja Irmãos Menonitas. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Luciano. Obrigado à Rádio Hora. Obrigado também a Karina, que cedeu esse tempo aí pra gente, né? Estamos juntos, vai ser uma alegria ter esse bate-papo com vocês. Pois é, conversávamos, né, e também agradecer a Bárbara Bejarano, que tá fazendo a nossa mídia, e a nossa querida Fernanda Bisa aqui do lado, né, pastor Reginaldo Valim, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem também pela nossa página no Instagram e pelas nossas redes sociais, quando a gente fala, e para mim é uma dúvida, né, Igreja dos Irmãos Menonitas, quando a gente vê Menonitas, a gente relembra daquele povo ali no Paraguai, no interior do Paraguai, pessoas que se vestem ainda com roupas um pouco mais antigas, as mulheres também trajadas mais antigas, se tem os Amish também nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouco sobre a Igreja dos Irmãos Menonitas, o que ela é e como ela nasce. A Igreja Irmãos Menonitas, ela nasce logo o movimento após Reforma, né? Então nós comemoramos o ano passado 500 anos de história no mundo. Certo. 110 de Brasil e 40 anos de Campo Grande. 40 anos de Campo Grande? 40 anos de Campo Grande. E os Irmãos Menonitas, eles nascem com esse nome, tudo começa com uma zombaria. Porque as pessoas começam então a zombar dos seguidores de Menon. Vocês agora são seguidores do Menon, irmãos do Menon. Então, e quem é Menon, né? Menon Simons é um padre que se converte, né, lendo as teses de Martim Lutero. Ele vai além da reforma que Martim Lutero fez. Ele faz alguns rompimentos, como rompimento igreja-estado, batismo de criança, a questão da pacificação. E ao começar a pregar essa palavra tão incisiva, baseada em 3 pilares, né? Jesus é o centro, a comunidade é o centro e a palavra é o centro. Então, o que guia a vida do movimento anabatista, em especial dos Irmãos Menonitas? 3 pilares. Jesus é o centro de todas as coisas, a palavra, ela é o centro, é ela que governa a nossa vida, e a comunidade, né, é o lugar onde as coisas são discernidas e resolvidas. E esse movimento, então, ele começa ali, as pessoas começam a tirar sarros, a dizer, vocês são seguidores do Menon, irmãos do Menon. E ele começa a pregar entre descendentes de alemães em uma cidade chamada Witmarsum, na Holanda, há 500 anos atrás. E ali nasce um movimento chamado Menonitas. E depois, mais para frente, vai sair um grupo chamado Os Radicais, que é o grupo dos Irmãos Menonitas, que também vai trazer um novo rompimento com algumas coisas que são culturais daquele tempo, exemplo, baile, bebida, cigarro. Então vai haver um rompimento, e esse grupo chamado Irmãos Menonitas vai nascer por causa de um movimento ainda radical no meio. Qual que é o envolvimento, por exemplo, com grupos que nós consideramos grupos étnicos, que é os Amish, por exemplo? Eles fazem parte desse início da jornada dos Menonitas e dos Irmãos Menonitas na história da humanidade. Mas eles permanecem mais hoje como uma etnia, como um grupo fechado, do que como uma igreja. Ao longo do tempo, os Irmãos Menonitas, eles rompem as colônias, eles saem desse movimento de colônia e começam então a viver uma vida de igreja, a plantar uma comunidade de fé, a fazer missões além das colônias. Em alguns lugares no Brasil nós ainda temos colônias. Em Curitiba, na região ali metropolitana de Curitiba, em Palmeira, nós temos em Aceguá, no Rio Grande do Sul, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, nós temos colônias de descendentes de alemães que são menonitas e irmãos menonitas. Mas dentro desse movimento há um movimento de igrejas plantadas. Então, os Irmãos Menonitas no Brasil hoje é um movimento de igreja, mas alguns deles ainda estão dentro de colônias em grupos étnicos. E os Amish fazem parte desse grupo étnico,
étnico e eles se chamam também de menonitas. Ou seja, né, e o senhor né, traz esse entendimento para nós. Então, né, a Igreja dos Irmãos Menonitas, né, uma igreja cristã que está estabelecida em Campo Grande há 40 anos. Onde ela se localiza? Qual que é a localização da igreja hoje? A Igreja Irmãos Menonitas ela se encontra no bairro Amambaí, na rua Camapuã, próximo ali ao Clube dos Sargentos, a Praça das Araras. Certo. É uma rua paralela a Afonso Pena, subindo sentido aeroporto, do centro sentido aeroporto. Do lado direito, né, uma rua paralela a Afonso Pena, próximo ao Clube dos Sargentos. E hoje a Igreja dos Irmãos Menonitas tem não só em Campo Grande, mas por todo o país, né? Então, a Igreja Irmãos Menonitas, até pela chegada dos descendentes de alemães refugiados no Brasil, eles chegam no sul do Brasil, até porque é o lugar onde mais se parece com a Europa, né? Sim. E então, no sul do Brasil, em especial Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos a maior quantidade de igrejas, né? As igrejas mais fortes, mais relevantes, com mais tempo de vida, estão naquela região. Mas nós temos igrejas em São Paulo, temos igrejas na Bahia, no Nordeste, e hoje nós estamos com uma grande quantidade de igrejas no Amazonas, ali nos rios Ipixuna, naquela região toda dos Solimões, do Rio Negro, aquela parte lá em cima. Isso, lá em cima. Ótimo. E aí o senhor fala muito sobre, né, o senhor está explicando e falando muito sobre a Igreja dos Irmãos Menonitas, e como que hoje pastor Reginaldo Valim conhece a igreja e também esse caminhar da sua conversão e se tornar pastor e líder da igreja. Como que foi esse caminhar? Eu nasci numa igreja, quando eu nasci, meus pais já congregavam na Assembleia de Deus. Certo. Mas a minha família, a grande maioria da minha família, são originários de presbiterianos tradicionais. Certo. Então eu ainda nasci naquele ambiente onde tinha muita coral, né, aquela coisa de divisão de vozes. Sim. Mas quando eu nasci, minha família já está na Assembleia de Deus e eu congrego na Assembleia de Deus durante muitos anos. Em 92 a 96 eu morei em Campo Grande, conheci a minha esposa, nos casamos e fomos para Curitiba. E em Curitiba eu tive meu primeiro contato com os Irmãos Menonitas em 96. Um tio meu fazia parte da igreja e ele me convidou para jogar bola, que é uma coisa que para assembleiano é uma coisa principalmente nos anos 90, né? Exatamente. Então meu primeiro contato foi numa quadra de futebol com um grupo de pastores jogando bola. E depois eu fui retomar esse contato com os Irmãos Menonitas 10 anos depois, em 2006, em uma cidade chamada Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Foi quando então o Senhor deixou muito claro para mim de que ali deveria ser o lugar onde eu iria congregar. E um ano depois eu sou então convidado a assumir aquela igreja como pastor. E aí começa todo um movimento, Deus nos conduzindo por caminhos muito interessantes. Certo. 2007 o senhor vai para a igreja, né? 2006. 2006 assume né, o pastorado ali. Como essa vinda para Campo Grande e também a liderança da igreja que hoje o senhor está à frente. Bom, em 2007 eu assumo aquela igreja e é uma igreja com 37 pessoas e Deus, por sua bondade, apesar de mim, né, Deus fez algo muito interessante naquela igreja. Ela teve um crescimento muito grande e isso de alguma maneira colocou a igreja Irmãos Menonitas de Fazenda Rio Grande em evidência na denominação. Então acabei me envolvendo nas lideranças da região, ali no Paraná, e depois em 2013 fui chamado então para fazer parte da liderança nacional da convenção. A minha vinda para Campo Grande, ela tem a ver com a minha função de superintendência pastoral na Cobim. A minha função de superintendência, eu sou alguém que faço com que a visão seja transmitida, eu sou alguém que faço processos de intervenção, acompanho processos de transição pastoral, e as nossas igrejas aqui em Campo Grande precisavam de passar por um processo de transição pastoral e também de um plano de expansão, de crescimento, de plantação de novas igrejas para a região. E aí nesse processo eu acabo vindo para cá em janeiro de 2021 novamente. Então eu estou aqui desde janeiro de 2021, morando aqui, trabalhando como pastor na igreja em Campo Grande e continuo desenvolvendo essa função a nível Brasil. Ou seja, então há pouco mais de 4, 5 anos, é isso, né? Isso, o senhor retorna para cá, está à frente da Igreja dos Irmãos Menonitas, né? E nessa caminhada, uma das coisas que
que é importante, né, é essa função, né, quando o senhor fala do tripé, né, da função da igreja, e uma das coisas que eu sempre gosto de trazer, principalmente para as lideranças, né, qual a importância que o senhor vê nos dias de hoje da igreja diante da comunidade? A igreja, ela sempre foi fundamental, né, desde a sua implantação, e ela nunca vai perder a sua relevância. A igreja, ela deve, na verdade, assumir o seu papel sem se corromper com os múltiplos papéis dentro da sociedade. Então a igreja, ela tem que entender que ela é um reino dentro de um reino, e ela precisa se comportar como tal, né? Quando a igreja entende esse papel e se comporta como tal, nós retornamos a algumas décadas atrás, quando os pastores eram referências para as suas cidades. Hoje, muitos pastores estão se tornando referências por alguns motivos, mas nós precisamos cuidar para não perdermos a essência de sermos um reino dentro de um reino. Nós não podemos misturar esses dois reinos, porque eles são incompatíveis. Jesus já deixou muito claro isso, né, para a gente. E assim, pastor Reginaldo Valim, estamos conversando com o pastor Reginaldo Valim da Igreja dos Irmãos Menonitas, né? Para as pessoas que hoje estão afastadas da fé, estão desanimadas, precisando recomeçar, qual é a mensagem que o senhor traz para elas? Sempre quando alguém se afasta da igreja, ela se afasta com uma justificativa. Mas quando você se aproxima de Jesus novamente, todas essas justificativas, elas vão caindo aos poucos. Quando uma pessoa se afasta de Jesus, ela normalmente se afasta por algum trauma, alguma expectativa não suprida, algo que ela tinha de expectativa com o reino de Deus, e isso de alguma maneira frustrou as suas expectativas. Então que as pessoas, elas voltem para a igreja com a expectativa genuína de um Salvador, de um Senhor, daquele Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna, e que elas tirem as expectativas que são produções deste mundo e elas coloquem de volta a expectativa genuína de voltar para a igreja, não a busca de qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que realmente tem o poder de tirar todo o fardo, todo o cansaço da nossa vida e nos colocar de volta no lugar de destino e propósito que Deus deu para a nossa vida. Então as pessoas que estão afastadas, elas precisam de novo voltar para a comunidade com a expectativa correta. Quando elas entenderem isso e elas voltarem para a comunidade de fé com a expectativa que Jesus Cristo é aquele que pode suprir todas as coisas, elas vão permanecer numa comunidade imperfeita, porque a igreja é uma comunidade imperfeita, sendo transformada por Jesus de dia após dia, como diz Filipenses 1,6. Tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, né, nós estamos tomando um café hoje à tarde, né, com o pastor Reginaldo Valim da Igreja dos Irmãos Menonitas, né? Falamos um pouco sobre reino, um pouco sobre igreja, um pouco sobre fé, e estamos encaminhando para a nossa oração da hora nona. Pastor Reginaldo, nós sabemos e reconhecemos o poder da oração. Então esse é o momento que a gente abre os microfones aqui da Rádio Hora, para que vocês, e hoje especialmente o senhor, né, da Igreja dos Irmãos Menonitas, possam fazer uma oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, por aqueles que nos ouvem, para os irmãos da igreja, e aqueles também que sintonizaram esse momento possam receber essa oração nesse momento. Fica à vontade. Obrigado. A todos os ouvintes, você que está nos ouvindo, eu não sei exatamente em que fase, em que momento da sua vida você está, mas eu sei de uma coisa: Jesus sempre será a resposta para todas as fases e todos os momentos da sua vida. E é nesse sentido que eu quero orar nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor se deixe ser encontrado por este homem, por esta mulher que está no trânsito, que está no apartamento, na casa, no hospital, talvez, Senhor, até mesmo no presídio, em alguns lugares inóspitos, difíceis. Senhor, eu oro para que essa pessoa que talvez esteja em dúvida a respeito da sua identidade, do seu destino e do seu propósito,
ela se lembre que há um Senhor, que há um Salvador, que há alguém que escreveu o nome dela no livro da vida, na palma da sua mão. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor escreveria o nosso nome nas palmas das suas mãos. Isso não é literal, mas o Senhor está dizendo para nós que é como se o Senhor tivesse um cuidado extremado com todos aqueles que colocam a sua vida diante do Senhor. Então nessa tarde, Senhor, eu oro para que todo o cansaço seja agora trocado pelo descanso do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos daria descanso. O sábado, Senhor, não é um dia para o Senhor. O sábado é um lugar, e esse lugar se chama Jesus. Descanso. Tua palavra diz que o Senhor veio para trazer descanso ao que está cansado, e o Senhor veio trazer de novo ânimo para o que está abatido. Então, Senhor, não importa a situação ou a circunstância que desviou esse homem, essa mulher, da sua identidade, do seu destino e do seu propósito. Nessa tarde, Senhor, se em algum lugar desta cidade ou deste planeta, alguém, Senhor, de novo dizer: Jesus, eu preciso de Ti, o Senhor se deixará ser encontrado nessa tarde. E o Senhor trará, Senhor, esperança para este coração e para esta mente. Senhor, eu oro para que toda perturbação na mente, no espírito, na alma dessa pessoa, seja agora tocado pelo Senhor. Que o Senhor, através do seu Espírito que sopra em todos os lugares deste planeta, possa tocar, Deus, na vida deste homem, desta mulher, deste adolescente, desta criança, tocar trazendo vida, trazendo de novo esperança, alegria, uma paz que excede ao entendimento. Mas principalmente, Senhor, como diz a sua palavra, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós encontramos descanso para a nossa alma. Então que eles possam ter descanso nessa tarde. Eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos conquistadas pelo Senhor na cruz do Calvário. Que eles sejam abençoados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa foi o nosso café com o pastor, hoje com o pastor Reginaldo Valim, da Igreja dos Irmãos Menonitas. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço esse tempo maravilhoso. Obrigado por poder compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Espero que você que está nos ouvindo possa de alguma maneira ser tocado pelo Senhor com esse tempo aqui. Então encerramos hoje, o nosso café com o pastor, e amanhã às 12h40 voltamos aqui para tomar um café com mais uma liderança dentro do programa Sempre Mais, com a nossa Karina Kett, e agradecendo também a Bárbara Bejarano e a Fernanda Bis. Um abraço e até amanhã.